paz do Senhor Jesus. Todos bem, né? Graças a Deus, para mais um culto. Eu queria pedir para os irmãos que estão aí fora que se colocassem para dentro. Então, sejam todos bem-vindos em nome de Cristo Jesus para mais um culto, né? De adoração, de celebração ao nosso Deus. Graças a Deus nós temos o privilégio de estarmos aqui mais uma vez, né? Com saúde, né? E estando tudo bem conosco. Nosso tema, né, durante o ano todo vai ser trabalhando o legado que sou, luz do mundo, sal da terra, conforme Mateus 5, do versículo 13 ao 16. E nesse mês de março e abril nós estamos trabalhando com desenvolver o nosso legado. Nós vamos aprender na prática o desenvolvimento desse legado, né? Então, vai ser passado, acho que, várias instruções divinas para a gente aqui, como já tem sido, né? E vamos desenvolver, né? Porque a sabedoria, a diferença da sabedoria e do conhecimento é que a sabedoria ela vem com a prática da palavra. O conhecimento é somente você ler. Você ser cheio do conhecimento não vai surtir muito efeito, né? Agora, se você se dispõe a praticar o que você conhece, realmente ter uma vida de prática, aí se torna sabedoria. E é esse tipo de sabedoria que nós temos que buscar, a sabedoria vinda do alto, revelada pelo Espírito Santo à nossa vida, amém? Por isso eu queria pedir para os irmãos abrir a Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. Eu vou ler aqui a partir do versículo 6. Que aqui nessa tradução diz assim: porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graça, por meio de muitos para a glória de Deus Pai. Amém? Então, aqui está falando que Deus brilhou em nós, através da pessoa de Jesus Cristo, né? Conforme diz aqui no versículo 6, Ele fez resplandecer a luz em nós, para que nós fôssemos esse legado. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, assim, não adianta a gente tentar se apagar. Sabe por quê? Porque se o Espírito Santo habita em você, você brilha. Não tem jeito. Por mais que você tente se esconder. Tem hora que a gente quer se esconder, não tem? Tem hora que a gente quer fazer igual fala lá em Mateus, no capítulo 5. Pegar a nossa candeiazinha e colocar lá debaixo do alqueire, debaixo da cama. Tem hora que a gente não quer trabalhar com nada, tem hora que a gente não quer nada. Mas deixa eu te falar, meu amado, não adianta. Você é luz, você é sal. Entendeu? E nisso você vai ser reconhecido. Por quê? Porque o próprio Deus te designou para que você fosse isso. Luz do mundo e sal da terra. Por isso que esse capítulo de Coríntios 4 serve muito para o nosso tema do desenvolvimento. Por quê? Porque em tudo a gente vai ser abalado mesmo.
em tudo a gente vai ser perseguido, em tudo a gente vai ser realmente testado. Por quê? Porque em nós há um tesouro a ser mostrado. O bom perfume de Cristo só é exalado em nossa vida quando nós somos provados a exalar esse bom perfume. Levados a provar que nós somos cristãos de verdade. Levados a provar realmente o que Jesus nos ensinou, que se te bater de um lado, dá o outro. E como isso é difícil, a gente fala aqui na frente como se fosse uma coisa muito fácil, porque está escrito na Bíblia e não é. Dói, sabe? Se te pedir a túnica, ou seja, se te pedir um pedaço de você, você vai ficar despido. Jesus mandou dar a capa. Sabe por que Ele mandou você fazer isso? Porque para você existe revestimento contínuo. Para você não falta vestes. Entendeu, Rian? Não falta vestes no seu ministério de filho. Não falta vestes no seu ministério de esposa, de esposo, de pastor, de pastora, seja lá o que ministério que você tiver. Então você pode se dispor do que você tem sim, sabe por quê? Porque você tem um Deus que te supre em tudo, inclusive nas coisas que você está achando que está sendo roubadas de você. Mude a visão de que está sendo roubada, não está sendo roubada. Passe a doar. Seja um doador das coisas. Doe. Doe tudo. Sabe por quê? Quem doa, recebe. Quem retém, não recebe. Então, doe. Né? Andou uma milha, anda mais uma. Vai acabar a sandália? Vai esfolar o pé? Vai doer? Vai, meu irmão. Mas em Deus você tem um refrigério. Por isso que nós somos vasos de barro. Sabe por que tem essa conotação do vaso de barro? Porque se a gente fosse vaso de ouro, a gente não saberia o tesouro que a gente tem. Ia ser muito difícil quebrar um vaso de ouro. Né? Ia ter que fazer um estrago muito grande. Você ia ter que passar por um fogo muito ardente. Né? Como diz o outro, pelo mármore do inferno para ser queimado. E talvez a sua estrutura não fosse ainda regenerada, nem debaixo de dores. Né? Então, assim, tudo que a gente fala aqui é muito bonito, mas é conhecimento. Vamos colocar em prática. Amém? Porque esse mês de abril, março e abril, é um mês de desenvolvermos, ou seja, de praticarmos. O que é ser luz do mundo e sal da terra? É mês de expandirmos isso. Amém? Então vamos nos colocar de pé para cultuar o nosso Deus, né? Nosso Deus que Ele é digno, né? De todas a nossa adoração, de todas as coisas. Eu quero que você apresente a sua vida em nome de Cristo Jesus. Apresenta a sua família, apresenta as suas questões, né? E vamos cultuar a Deus. Esteja aqui realmente somente para cultuá-lo, sabe? Deixa as coisas que estão te incomodando, que está te perturbando nas mãos do Senhor, porque Ele é a melhor pessoa para te conduzir a resolvê-las. Né? Então vamos realmente adorar o nosso Deus hoje, agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito por nós, amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade que nós temos aqui, de cultuarmos, Senhor, ao Teu santo nome. Eu te louvo, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui presentes, te louvo por cada família aqui representada, te louvo desde agora, por onde essa transmissão for chegar, que ela venha transformar as vidas. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu te adoro por este culto, eu te adoro, Senhor, porque o Senhor nos mantém firme na Tua rocha, bem consolidados, com a visão firme no Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço pelo Seu Santo Espírito em nosso meio, produzindo cura, produzindo libertação, produzindo transformação, produzindo salvação para a nossa alma. Pai, que o Senhor esteja realmente, nesta noite, produzindo em nós isso, porque é isso que precisamos.
Muito obrigado pela condução desse culto. Muito obrigado porque é o Senhor quem conduz cada coisa aqui. Eu te agradeço pela equipe de louvor, pelos ministros que estão aqui no altar. Eu te agradeço pelos louvores que serão entoados. Pai, nós estamos aqui realmente somente para te adorar. Sê conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém? Equipe de louvor. Pai do Senhor, queridos. Pai do Senhor, a turma do fundão aí. Ô, irmão, que eu gosto de sentar no fundo, hein? Deixa eu falar. É interessante a bispa Raquel falar sobre essas coisas, né? A gente aprende uma coisa interessante essa semana, né? Que a bispa falou pra gente, eu acho que ela aprendeu com o apóstolo Baltazar, né? Essa semana, né? A gente tem a tendência a... Tem gente que fala assim que... A gente falava assim que você aceita Cristo na sua vida, os problemas vêm, né, não sei o que, mas só que não. Não são problemas. São desafios, né, que vão te promover, né, vão te colocar num patamar maior, né, diante de Deus. É interessante como o tempo passa e a verdade continua a mesma. E ela continua revelando coisas novas para a vida da gente e nos edificando, né? E nos tornando a imagem e semelhança de Cristo, né? O tempo todo. É interessante como isso acontece, né? Agradeço a Deus por essa palavra. Por essa palavra ministrar não somente na minha vida, mas por essa palavra ministrar na vida de cada um dos meus irmãos que está aqui. Agradeço a Deus por dar o pão todos os dias pra gente, né? Tá dando esse pão maravilhoso aí que faz a diferença na nossa vida. Amém? Aleluia. Deus é Pai, Ele é amor. A gente tem que ter sede dele mesmo todos os dias, em todo momento. A gente tem que ter mais vontade de Deus do que a vontade do ar que a gente respira. Não é verdade? Amém. Vamos louvar o Senhor? Eu vou pedir aos irmãos aí que cante junto comigo, tá bom? Vamos lá, me ajuda a cantar aí, que hoje eu tô... A garganta aqui tá muito boa, né? Mas o Senhor vai abençoar aí, vamos lá. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. La, 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 la. Deus, vamos lá. Deus, Pai, meu amor, amor, meu
tudo, razão de tudo. Farol, que eu preciso, o quê? Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus, a minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Que precisa do Senhor. Nas palmas, louve a Ele. Aleluia. As palmas, louvando ao Senhor. Deus, a minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, a minha vida, fica lá, mora. Deixa eu te dizer que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, te adorarei por tudo que és. Tu és bom. Senhor, vamos lá. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão,
Tu és bom em todo tempo, em todo tempo. Tu és bom em todo tempo, em todo tempo. Tu és bom, vamos lá, mais uma vez. Tu és bom em todo tempo, em todo tempo. Tu és bom, tu és bom. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Vamos lá mais uma vez. Aleluia. Deixa eu recuperar a voz aqui. A voz está quase sumindo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. O que? Justiça. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei,
dizer que tu és o Senhor. Diga que Ele é o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. A tua igreja te adora. Igreja te adora. Adora, igreja! Vamos adorar o nome dele nessa noite. Rei, 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 rei dos reis, Rei dos reis, oh, 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 oh. A tua igreja te adora, oh, 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 oh. Teu reino é sempre eterno. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Igreja te adora. A tua 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 igreja te adora. Te adora, tua igreja te adora, oh, tua igreja te adora, oh, eu te adoro. Eu te adoro, por quem tu és, por quem tu és, Senhor, por quem tu és, Senhor. Nós não oramos no início, como convém. Quero te convidar nessa noite, irmão, a edificar a si mesmo agora, orando no Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz
que quem ora em outras línguas não fala a si mesmo, mas a Deus fala mistérios. E edifica-se a si mesmo. Por isso, nesse momento, quero te convidar. Procure aí um canto aí onde você possa ficar neste momento. E eu vou te dar aí alguns minutinhos para você orar em outras línguas, amém? E a Deus falar mistérios. A equipe de louvor vai ministrar aqui e você vai orar em outras línguas, amém? Te adora. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? O reino de Deus é sempre eterno, firmado em misericórdias, e é por meio delas que nós estamos aqui, amém? Como dito na abertura dos últimos 6 a 7 cultos, se não me falha a contagem, estamos trabalhando com o desenvolvimento do nosso legado. E que desenvolvimento seria esse? Como que eu consigo desenvolver o meu legado? Já parou para se perguntar como que se desenvolve um legado? Baixa um pouquinho de retorno, por gentileza, está dando microfonia.
o legado ele é desenvolvido por meio da construção, vou usar um termo do secular, é desenvolvido por meio da construção de patrimônio. No reino celestial, é construído por meio de exemplos. Nós já temos um legado bendito. Jesus Cristo nos deixou um legado onde podemos usufruir, ou melhor, devemos usufruir. E não só usufruir do legado que Cristo nos deixou, mas também precisamos fazer com que esse legado chegue a outras pessoas. Chegue para aqueles que a Bíblia diz que são incrédulos, para aqueles que o entendimento ainda não foi clareado. E aí é onde está o nosso legado, aquilo que nós temos que desenvolver. Vamos abrir em 2 Coríntios 4. Paulo está cumprindo o ministério dele com fidelidade. E ele vem trazendo um texto, vem trazendo uma orientação muito interessante aos coríntios, que é necessário que nós exerçamos ela. É necessário que nós colocamos ela em prática. Diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, assentado como você está. Pai, obrigado porque o Senhor resplandeceu em nós. Ainda perdido, o Senhor resplandeceu em nós e nos fez conhecer. O Senhor nos fez abrir os olhos para a Tua verdade. Pai, te agradecemos pelo Espírito Santo, que nos move a todos os dias estar levando a Tua palavra, que nos move a estar sendo exemplo onde quer que estejamos, seja em casa, seja no trabalho. Nós te louvamos, porque a Tua misericórdia nos salvou e nos mantém caminhando. Em Cristo Jesus te agradecemos. Obrigado pela revelação da Tua palavra. Amém. E o desenvolvimento, retomando o pensamento inicial, o desenvolvimento dessa herança que nos cabe hoje, nos cabe na posição de filho, nos cabe na posição de cônjuges, nos cabe na posição de pais. Observa que para um filho herdar alguma coisa, o pai teve que trabalhar. Observa que para esse pai conseguir produzir alguma coisa, ele teve que herdar de alguém, do pai dele. E aí a Bíblia é interessante nesse ponto, que ela diz que o homem de bem deixa herança aos filhos dos filhos. Então, quando um pai está trabalhando para deixar uma herdade para um filho,
Ele não está olhando para o filho, ele está olhando para os netos dele. Então, voltando na analogia, se esse filho quer honrar, a quem que ele tem que abençoar de primeiro momento? Ao pai. Só que ele não pode esquecer que é o avô que produz herança para ele poder herdar. Ou seja, nós precisamos buscar cada vez mais estar honrando os nossos líderes, os líderes dos nossos líderes, com vistas a quê? Acolhermos? Sim, mas a estabelecer um legado para a próxima geração, a desenvolver produtos, a desenvolver frutos. Acho que eu usei a palavra errada, né? Eu falei produtos, era frutos. A desenvolver frutos que vai trazer novas sementes, e essas sementes serão plantadas novamente no coração daqueles que estão à nossa volta. Olha o tanto que é interessante. A misericórdia que nos foi feita por meio de Jesus Cristo nos garante estar aqui hoje. Nos garante ter acesso à palavra. Nos garante estar indo para uma transmissão na internet. Nos garante estar vivo. Nos garante a possibilidade de semear a palavra de Deus no coração de outra pessoa. E uma coisa que eu tenho notado normalmente nas ministrações, eu trago reflexões da minha vida e convido os irmãos, acho que de maneira indireta, a refletir também. O que eu tenho feito para semear no coração de outros? Como eu tenho me portado nas rodas de amigos, nas rodas do trabalho, da faculdade? Como eu tenho me comportado na minha casa? Esse comportamento tem produzido frutos? Que frutos são esses? A Bíblia é clara quando diz que de Deus não vai se zombar. Aquilo que o homem plantar, ele vai ceifar. O que eu tenho plantado? Como que eu tenho plantado? Em que terra eu tenho plantado? Final de semana passado, estava chegando de viagem, fui para um seminário em São Paulo e conversando com um colega de quarto, né, a gente alugou uma pousada e dividimos ali algumas experiências. E ele me perguntou se eu era evangélico, e eu perguntei: e o que te faz enxergar que eu tenho Cristo? Seu comportamento é diferente. Você toma cuidado com as palavras que você vai usar. Você procura não ofender ninguém. Você procura não pisar no calo de ninguém, mas também não deixa ninguém sem resposta. E aí eu falei: sou evangélico. Estou apresentado ao pastorado. E por que eu não espalho o título para todo mundo? Porque antes do título, eu tenho que ser enxergado como eu sou. Se o meu exemplo, como ser humano, como companheiro, no caso aqui a gente está dividindo o quarto, se o meu exemplo a você, como companheiro de quarto, não der testemunho de mim, não der testemunho de Cristo que está em mim, eu não sirvo para o pastorado. Eu não sirvo para levar a palavra de Deus. Então, antes de título, como eu tenho me portado? Tem sido um comportamento adequado? Eu tenho deixado transparecer Cristo que está em mim? E aí eu convido os irmãos a essa reflexão. Porque é por esse motivo, é pela misericórdia de Deus, que nós não desfalecemos. Eu quase pedi ao Anderson para cantar Estamos de Pé. Porque é bem isso. Às vezes a gente está tão amargurado, mas não está desesperado. Está ali
passando pela prova, com dificuldade, mas está passando pela prova e está cantando louvor por isso. Às vezes a gente está quietinho no canto, sofrendo dores, mas não está morrendo, porque Cristo é a nossa vida. Cristo é a vida que há em nós. E como a bispa mencionou aqui na abertura, não falta veste, não falta refrigério, não falta a outra face. Não, toma uma porrada de um lado, oferece o outro. É interessante como nós precisamos nos portar e o zelo que nós precisamos ter no decorrer do dia. Estamos vivendo uma era onde nós temos acesso a muita informação, acesso a muito dado e pouca informação. Hoje, se você abrir seu celular e pesquisar o que está acontecendo exatamente agora na China, você consegue. Qual o proveito? Nós temos acesso à informação. Qual o proveito estamos tirando disso? Até onde nós vamos conseguir estender a misericórdia que está à nossa volta? Nós podemos estar consultando a vida dos irmãos lá na China e o nosso vizinho de quarto. E o vizinho que está, vou usar a analogia que foi usada hoje na reunião de obreiros. E a pessoa que está na sala? Você tem lembrado de orar por ela? Você tem sido exemplo para ela? Observa que nós precisamos rejeitar algumas coisas que não condizem com verdade, coisas que não condizem com as coisas vergonhosas que esse mundo oferece. Nós precisamos nos revestir cada vez mais da glória de Cristo. Tem uma versão, uma tradução da Bíblia que chama de armadura da verdade, armadura de luz, perdão. As armas da luz. As armas da luz são o quê? A palavra, a oração, o calçado da pregação do Evangelho, o escudo da fé. Nós temos nos revestido antes de sair de casa, de manhã cedo, na hora de ir comprar o pão, na hora de sair do trabalho e rumo à nossa residência. Nós temos buscado esse revestimento a todo tempo. E é interessante que eu uso o tempo que eu uso para ir para o trabalho de moto, eu uso meu capacete como meu quarto. Vou colocar assim, acho que vai ficar legal. Porque enquanto eu estou de capacete na moto, eu estou orando e conversando com o Espírito Santo. Quando não é isso, quando eu estou tomando banho, eu estou orando e estou conversando com o Espírito Santo. E aquelas situações que vêm me afligindo, que vêm me mostrando os pontos onde eu preciso melhorar, vai me trazendo oportunidades para crescer. Vai me trazendo situações onde eu preciso apartar de algumas coisas. Que horas eu preciso ocultar, horas ela causa vergonha em alguém. Então, a reflexão que eu trago hoje para os irmãos é: como que está sendo esse legado? O que eu estou sendo? Como eu estou sendo como pai para as minhas filhas? Como eu estou sendo filho para o meu pai? Como eu estou sendo marido para minha esposa? Faça essa pergunta. Se coloque nessa posição.
Se pergunte como você está sendo como filho. Você está honrando o suficiente? Aos professores, eu tenho honrado o tempo que eles expendem para transmitir conhecimento? E é isso, é conhecimento. Sabedoria, ela vem com a prática. Tem um ditado que diz que se você quer ser uma pessoa sábia, esqueça uma coisa por dia. Se você quer ser uma pessoa inteligente, aprenda uma coisa por dia. Você vai acumular conhecimento. Acumulou conhecimento, acumulou. Mas chega um momento que, o que você vai fazer com todo esse conhecimento? Aí é onde entra a sabedoria. Conseguir filtrar o conhecimento que é bom e o conhecimento que não é bom. A Bíblia diz que nós precisamos experimentar de tudo e reter o que é bom. Experimente o conhecimento, estude. Eu trabalho com tecnologia, então vira e mexe eu estou aprendendo coisas novas todos os dias. Dentro desse conhecimento novo que tem todo dia, eu preciso escolher o que eu vou dar atenção. O que eu vou deixar enraizar e o que eu não vou deixar enraizar. E isso serve para o zelo para com as minhas filhas, para a educação delas, o exemplo de como lidar com as dificuldades financeiras que vira e mexe se desenrolam, qual é a maturidade que eu vou trazer para determinada situação, para determinado aconselhamento. E aí, a palavra de Deus é bem interessante, porque se a gente for observar, o zelo para com o texto que está escrito tem que ser redobrado. Por quê? Tem alguns pastores, alguns mercenários, vou colocar assim, tem alguns mercenários por aí que se utiliza da palavra com astúcia. Se utiliza de um versículo fora de contexto para arrumar um pretexto. Nós temos tomado zelo com o que nós falamos, referente à Bíblia, referente à palavra de Deus. Temos sido zelosos. Nós não podemos andar com astúcia no sentido de prejudicar o próximo. Eu entendo que dentro do contexto social que nós vivemos hoje, acho que essa é a prática mais difícil para o brasileiro. Tem o tal do jeitinho brasileiro. Esse jeitinho dificulta bastante as coisas. Às vezes é um filme, um episódio de um seriado que passou e você não conseguiu assistir, e aí você precisa, dentro do interesse em assistir aquele episódio, você vai lá e baixa via torrent e assiste. Qual prejuízo isso causou para a indústria? Isso é correto? Eu não estou dizendo que o jeitinho brasileiro ocorre só aqui, não. Ocorre no mundo todo. É tecnologia. Se não tiver demanda, não tem quem procure. Não tem oferta. Então só está disponível lá porque tem alguém procurando. Nós temos dado
valor para essa demanda? Nós temos agido com astúcia? Ah, não, mas é só um episódio, é inofensivo. Mas o ator que gravou, que fez aquele, participou, os atores que participaram daquele vídeo, a empresa cinematográfica que gravou, que editou, que colocou o som, todo mundo ali trabalhou, eles não merecem a renda por aquele episódio? Aleluias. Aleluia. Observa que o zelo precisa ser constante. E chega a ser cansativo? É cansativo. Mas é benéfico. Porque estamos honrando a palavra de Deus. Não estamos lesando ninguém. Não estamos agindo com astúcia para com ninguém. Não estamos adulterando a palavra de Deus. Antes, nós recomendamos a consciência a todo homem pela manifestação da verdade. Eu trouxe a situação do vídeo, principalmente por conta de que há um tempo atrás eu fazia isso. E é errado. E aí o que a gente faz? A gente se corrige. Hoje eu pago um streaming para poder assistir. Honrando quem? Os profissionais que trabalharam. Honrando a palavra de Deus. Honrando a manifestação da verdade. Então nós precisamos zelar pelos detalhes. Voltando de São Paulo, peguei um Uber aqui em Brasília para chegar até em casa. E o rapaz dirigindo uma certa velocidade. E aí ele falou: "Paz do Senhor, irmão?" "Paz do Senhor." "Você é evangélico?" "Sou." "E o que te faz ver em mim essa diferença?" "Então, você tem um brilho diferente, um comportamento diferente de todo mundo que eu transporto." "Eu sou evangélico." "Ah, eu sou da Sara Nossa Terra e tudo mais." E conversa vai, conversa vem. Ele me deu a brecha para levar uma palavra de ensino a ele. E aí eu falei assim: nós precisamos zelar pelas coisas que nós fazemos até quando nós dirigimos. Se eu troco de faixa e não dou seta, eu estou indo contra o quê? Contra o Código Brasileiro de Trânsito. Contra a lei dos homens. E o que Jesus disse? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E isso nos remete ao quê? Não é uma lei para ser seguida? Dê a seta ao trocar de faixa. Respeite o limite de velocidade. E aí, automaticamente, ele tirou o pé do acelerador e passou a dar seta. E aí eu falei para ele: não estou julgando o seu comportamento, não é isso. Ai de mim. Quem eu sou para estar julgando? Não posso julgar. Não foi para isso que eu fui chamado aqui. Mas eu tenho que te trazer ao entendimento. Eu vou demorar mais. Vai demorar mais para chegar. Mas vai chegar em segurança. Vai chegar honrando a Deus, exercendo o seu trabalho, que é dirigir, que é transportar pessoas. Então, nós precisamos zelar
pela verdade, a tempo e a fora de tempo. Ah, pastor, você nunca erra. Eu vou dizer, eu erro, se brincar, mais que todo mundo. Eu trafego de moto. Eu lembro de dar seta toda vez que eu troco de faixa. Eu me esforço, mas eu sei que vira e mexe, falha. O segredo está aí. A falha tem que ser um acidente. Ela não pode ser recorrente. Se ela for recorrente, ela passa de falha, eu esqueci o termo agora, para iniquidade. Porque eu sei que está errado e eu ainda continuo fazendo. Então, nossas falhas precisam ser acidentes. Esse zelo para com esses acidentes nos faz produzir um legado para os nossos filhos, para os nossos subordinados, para os nossos pais, para os nossos avós, para as autoridades que estão acima de nós e para aqueles que nos veem como autoridades. É fácil? Não. Mas é possível. E se é possível, por que não fazê-lo? Continuando o texto, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Observa que tem um ainda está antes do encoberto. Esse ainda se remete às nossas práticas. Eu vivo com testemunho em espírito e em verdade. O espírito comunica a Deus a verdade, amém? Agora, meu testemunho em verdade é o quê? É a prática, é a sabedoria, é o zelo com a manifestação da verdade nas nossas atividades diárias. A partir do momento em que nós assumimos uma postura de zelar por aquilo que nós estamos fazendo dentro da verdade, a gente passa a ser enxergado de maneira diferente. E aí esses que se perdem passam a enxergar a luz, passa a nos ver como luz, passa a experimentar o sabor do sal que nós temos, passa a experimentar esse tempero que o Espírito Santo é em nós. Com isso, leva a busca pela verdade. E aí quem é o precursor dessa verdade? Você, meu irmão, eu. A maneira com que nós nos portamos frente às adversidades, frente às situações do dia a dia, comunica um testemunho muitas vezes mais poderoso do que uma palavra falada. O exemplo de uma tomada de decisão comunica um nível de maturidade, muitas das vezes, maior do que falar. Maior do que expressar em palavras. E aí vem o motivo do porquê essas pessoas estão cegas para a luz, cegas, sem paladar para o sal que somos. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nós somos o quê? Imagem e semelhança de Cristo, amém? Nós fomos feitos à imagem e semelhança. Se as nossas atitudes aqui na terra, no dia a dia, vou colocar assim, na hora do vamos ver,
não resplandece a luz, como aqueles que estão à nossa volta, que estão cegos por conta de Satanás, que está tentando barrar que eles enxerguem a luz, como que eles vão conseguir encontrar o caminho? É interessante esse tipo de reflexão, porque nos leva cada um para uma situação. Um vai para o trânsito, o outro vai para a maneira com que lida com tecnologia, o outro vai para a maneira com que está lidando com o funcionário, o outro vai para a maneira com que está lidando com o filho. E todos estamos chegando ao entendimento. Todos estamos chegando à sabedoria do que precisamos mudar para que a nossa realidade mude. Do que precisamos fazer a partir do momento em que a ministração acabar, ou a partir do momento em que eu ouvi essa verdade, que eu ouvi essa palavra. O que eu preciso mudar? Em quais situações eu preciso ser mais zeloso, prestar mais atenção? É na hora de chamar a atenção do meu filho, da minha filha? É na hora de conversar com a minha esposa, com meu marido? É na hora de lidar com meu pai, com minha mãe? Aonde eu preciso de colocar mais zelo, mais energia para fazer o que manifesta a verdade de Cristo? O que manifesta a glória de Cristo? Observa que no versículo 5, Paulo vem escrevendo aos Coríntios exatamente o motivo de estarmos aqui, o motivo de não querermos glória para nós mesmos, porque nós não pregamos a nós mesmos. A nossa pregação diária é Jesus Cristo, seja ela em palavras, seja em atitudes, seja no exercício da profissão ou no zelo de casa. Seja no lidar com o pai ou lidar com o filho. E a gente tem um exemplo bem legal na Bíblia, o filho pródigo. Imagina se aquele pai não está zelando de maneira adequada. Ele teria mandado fazer vestes para o filho? Imagina que o filho saiu e passou, 5 anos longe. A estatura daquele menino mudou. Como que o pai sabia o tamanho da vestimenta? A espessura do anel que colocou no dedo? O número da sandália que aquele menino calçava? Se ele não está ligado no mundo espiritual, zelando pelo filho, mesmo longe, como que o Espírito Santo ia falar para ele: não faz uma sandália 36, não, faz uma sandália 40. Aumenta mais 5 centímetros de roupa, porque o menino cresceu. Ou não, aumenta só meio milímetro no anel. Ele engordou, ele emagreceu. E aí? Observa que o pai não deixou de zelar pelos afazeres domésticos, não deixou de zelar pelo filho mais velho, e ainda recebeu o filho mais novo de braços abertos, com vestes novas, com sandálias novas, com bênçãos. Deus nos recebe assim todos os dias. Ele sabe exatamente o número da vestimenta de Cristo, do Espírito Santo, que você precisa para aquele dia. O dia mau. Ele sabe o tamanho da vestimenta. Por que se afirma categoricamente que ele sabe?
Bíblia diz que não há nenhuma dificuldade que nós não tenhamos capacidade de vencer. Em outras palavras, tem um ditado popular que diz que o frio vem do tamanho do cobertor, né? Para quê? Para que você não tenha que cobrir a cabeça e descobrir os pés. Para você não precisar cobrir os pés e ficar com a cabeça de fora. Então tem o tamanho ideal. Deus tem o tamanho ideal das suas vestimentas, das suas vestes, da solução dos seus problemas, sejam eles financeiros ou emocionais. Deus tem o tamanho certo. Estamos vestindo essa vestimenta todos os dias? Antes de sair para trabalhar, antes de levantar da cama, antes de tomar o café da manhã, antes mesmo de escovar os dentes. Melhor, antes de abrir os olhos. É um exercício interessante. As coisas passam a fluir de uma maneira diferente. As coisas passam a acontecer de maneira diferente. Pelo simples fato de você se revestir antes de sair, para o que quer que seja. Às vezes você vai sair da cama para o quarto do lado. Troque suas vestes. Se vista do Espírito Santo. Se use do Espírito Santo. A intimidade que é gerada modifica a maneira de lidar. Um ponto interessante também para ser colocado nessa situação é aquele versículo que diz assim: irei-vos e não pequeis. Se você está vestido com o Espírito Santo, você vai conseguir fazer. Vai conseguir bufar com uma panela de pressão e não vai explodir. Você vai conseguir atender aquele cliente sem precisar se exasperar com ele. Vai conseguir falar com aquele professor que vem pisando no calo. Aí eu vou usar o termo que a bispa disse. Pisou num calo, oferece o outro pé. O outro calo. Não, professor, só esse pé não. Pisa no outro também, que é para balancear. É para andar 1 milha, anda 2. Uma para ir, uma para voltar. Às vezes é 2 para ir, aí você anda 4, porque você tem que voltar mais 2. Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Outrora nós estávamos nas trevas. E o exemplo de alguém, o pregar da palavra de alguém, às vezes foi uma pessoa desconhecida que pregou a palavra para nós, que deu um exemplo de verdade, de manifestação da verdade, que nos trouxe aqui onde nós estamos hoje, falando da palavra de Deus. Nós precisamos avançar e levar essa verdade a outras pessoas. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Se hoje você é uma pessoa diferente, é por conta de Jesus Cristo. Essa é a maneira com que eu costumo me exortar. E aí hoje eu tive entendimento lá na reunião de obreiros. Eu me exorto para trazer ensino. Eu me exorto no meu quarto, nos meus raciocínios, junto com o Espírito Santo, para então falar e viver aquilo que eu estou aprendendo, naquilo que eu estou buscando sabedoria. Vamos nos colocar em pé?
E levante-se com o pensamento de onde eu preciso mudar, aonde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer. Tem alguns exercícios de coach que você estabelece uma meta de médio prazo, uma meta tamanho razoável, e depois você volta determinando passos para executar aquela meta. Pensa aí com você, o que eu preciso fazer para executar essa meta de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa que exemplifica a palavra de Deus no procedimento, no exercitar, no manifestar da verdade. Eu preciso frear mais minha língua na hora de lidar com a minha filha. Eu preciso zelar mais, na hora do furor eu preciso ficar calado por mais 10 segundos. Se eu conseguir ficar calado por mais 10 segundos, deu tempo para o sangue baixar e eu consigo responder a contento. O que você precisa fazer? Pare e raciocina. 10 segundinhos. E agora se compromete na próxima situação mais parecida ou mais diferente possível. Se compromete em executar esse passo. Comprometa-se com você mesmo, comprometa-se com o Espírito Santo. Peça ajuda ao Espírito Santo para que Ele te ajude a frear a língua, para que Ele te ajude a dar seta ao trocar de faixa, para que Ele te ajude a ser mais manso com o filho, ser mais calmo com a esposa, ser mais prudente com o pagar das contas, com adquirir recursos. Pai, te louvo e te agradeço. Obrigado, Espírito Santo, pela reflexão. Obrigado, Espírito Santo, por fazer parte do nosso dia. Obrigado, Papai, porque estamos te convidando hoje a estar presente e a nos auxiliar nas nossas dificuldades, nos auxiliar no frear da língua, nos auxiliar ao dar a seta para trocar de faixa, nos auxiliar ao pagar das contas, determinar o que deve ou não ser feito com os recursos que o Senhor tem nos dado. Pai, eu te louvo e eu te agradeço, porque o Senhor tem nos trago, Senhor, a um nível de sabedoria que em outro momento, Senhor, não teríamos. Obrigado, Papai, por acalentar o nosso coração, nossa alma, e nos trazer a um nível mais excelente. Nos dar a oportunidade de levar a Tua palavra a outros, muitas das vezes pelo procedimento a qual nós temos, frente a algumas ações, frente a algumas atitudes, frente a algumas adversidades. Te louvo e te agradeço, porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos capacitado. Pai, muito obrigado, porque estamos nos comprometendo, eu estou me comprometendo com o Senhor, a ser mais zeloso no trânsito, a ser mais zeloso com minha esposa, com as minhas filhas, com meu filho, com meu pai, com os meus líderes, com a Tua palavra. Eu estou me comprometendo a me esforçar ao máximo, como diz a Tua palavra, até o sangue. Obrigado, te louvo e te agradeço. Amém.
Gostaria de convidar o Bispo Weber para orar pelos dizimistas, ofertantes e dar andamento nos avisos. Estamos com um seminário de homens que dão qualidade, e mulheres que edificam. As inscrições já estão abertas. Nós vamos começar agora, no primeiro domingo de abril, no período da manhã, com a finalidade de atender alguns irmãos que têm faculdade, têm algumas atividades à noite, durante a semana. Então nós estamos iniciando os trabalhos. Pode vir, bispo. O senhor complementa o que for necessário. Graça e paz, igreja. Amém? Podeis assentar um minutinho? Já reforçando o aviso dos seminários, pediria a você que tiver pessoas na sua área de ação que queiram crescer no ministério de marido, no ministério de esposa, no ministério de pai, no ministério de filho, no ministério de mãe, venha fazer esse seminário. Convide essa pessoa, explique para ela como nós temos resultados satisfatórios nas ministrações desse seminário. As pessoas, é claro que às vezes as pessoas recebem e tipo assim, né? Vai lá, come e vai embora. Mas a gente continua ministrando. A gente não para, né? Diga comigo assim, eu não paro. Nós não paramos. Às vezes as pessoas vêm, muitas famílias de fora recebem, tanto consolidação quanto seminário, crescem e aí vai voar, crescem as asas e pega voo. Mas a gente aplica a palavra. Nós não vamos deixar aqui com que elas não recebam dessa luz. Se nós recebemos na nossa vida e vemos mudança em nós, nós vamos continuar esticando. Por isso, a partir da primeira semana, vai ser todo domingo pela manhã. Amém? Então, na primeira semana de abril, já estaremos aqui com a primeira ministração. Então, faça o convite para as pessoas da sua área de ação, que você sabe que jovens a partir de 16 anos, 15 anos, já podem vir, moças, rapazes, porque já tem entendimento. Amém? Então, você já pode vir, já pode aprender, e tudo aquilo que desce para o coração, a palavra de Deus, às vezes a gente escuta uma mensagem como esta, e às vezes uma palavra, ela é libertação para a nossa alma. Muitas das vezes o pastor fala 40 minutos, e uma frase que o Espírito Santo usa vai libertar a nossa alma, vai livrar a nossa alma, amém? Então venha, e vão ser durante 8 semanas esse curso. Provavelmente nós faremos a abertura e mais 8 semanas, e o culto de diplomação daqueles que estão participando. Dia 20 a 23 de abril, o acampamento de jovens. Aqueles jovens que já fizeram inscrição e já estão bem habilitados a irem, eu queria saber se a família está indo, esses meninos lindos do aí, está indo todo mundo. Se não, já fala logo que a gente reserva a vaga, viu? As meninas ficam aqui, vêm na igreja, a gente faz o convite, abre a inscrição, então os jovens que são jovens têm que ir participar, tá bom? Se vocês tiverem interesse, tá bom? Levar as meninas, vai ser benção. E aqueles irmãos, talvez a gente faça até uma o que esse menino está aprontando, Jesus? Nós façamos até uma abertura a mais de alguma vaga que possa vir surgir, tá bom? Porque inclusive o pessoal lá da igreja, os pastores que estão na organização, falou que as vagas estavam praticamente esgotadas. Então, se alguém tiver um jovem para manda, porque nós vamos trabalhar firmemente com esse jovem para saber o legado e para a luz dele resplandecer, amém? 20 a 23 de abril, sairemos daqui na quinta-feira à noite, retornaremos no domingo, depois do almoço. Então, a gente já sai de lá, já vem direto para a igreja, porque os jovens é animado mesmo, não vai para casa nem tomar banho. É o quê, querido? Nesse domingo, não, no culto do acampamento provavelmente não vai ter, ou se tiver, o jovem que tiver lá para o acampamento, a gente dá a matéria para ele. Ele não pode ter 2 faltas, já vou reforçando a você, jovem. Tiver no acampamento, você só pode ter 2 faltas no seminário. Então, uma você já sabe que você está lá, a outra você não vai ter, né? Você vai aprender, você acabou de ouvir a mensagem, você é um menino que
anda direitinho, né? Anda pontual com as suas obrigações. E aí, primeiro sábado de abril também, quero dizer para a igreja, toda a igreja, aqui está faltando muita gente, mas quero avisar que começa nossas 6 horas de adoração e intercessão. Nós viemos para a igreja a partir das 2 horas da tarde, estamos aqui com um propósito de intercessão e adoração. Então reserve o seu horário, ou venha o horário que você achar assim no coração, e fique logo às 6 horas. Né? Que bênção, crente é bom assim, quando ora 6 horas seguidas, intercede, sabe o que está fazendo, né? Na cadeira vazia, e adora a Deus por aquilo que Deus já fez na cruz do Calvário, amém? Então, primeiro sábado, 6 horas, a partir das 14 horas, está todo mundo convidado, venha para cá e venha orar conosco, venha participar do mover do Espírito Santo aqui, nós ficamos aqui até às 20 horas, então você escolhe um horário e vem para cá conosco. Eu acho que são esses os avisos. Faltou mais algum? Não? É o que, querido? A diplomação do seminário é no final do curso. Ah, é só no segundo seminário? Não, vai ter uma diplomação para cada seminário. Isso. A diplomação é nos 2. Então, a formatura, no final do primeiro seminário tem a formatura. Pronto, já tem data, tá vendo? Dia 3 de junho tem a primeira e depois no outro seminário tem a segunda diplomação. Então a gente trabalha assim. Amém, igreja? Queria chamar minha mãe aqui, meu pai. Eu vou fazer uma homenagem à dona Marlene. Você sabia que a dona Marlene hoje está fazendo aniversário? E nós que é privilegiado, vamos comer. É um para o meu pai e um para minha mãe? Não vamos nem partir o bolo, né? Aniversário é bênção, né? Queria dizer para a senhora que é um privilégio ser filho da senhora. É um privilégio. Eu acredito que deve ser um privilégio ser ovelha nesse rebanho, nesse aprisco de vocês. E eu me coloco como ovelha também, é um privilégio. Porque do ensino e da palavra que vocês têm, a gente tem que rodar demais para receber. E rodar muito. Tem gente aí que fica tonta e volta. Né? Exatamente, dá a volta completa e acaba voltando. Por quê? Porque não encontra, não é simples, não é fácil. Aqui tem um texto aqui que diz assim, a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba, ou derruba, destrói. Aquela que anda com o Senhor é a senhora, viu? A senhora tem sido referência. Se as mulheres precisam, já aproveitando o seminário, se as mulheres precisam de uma referência, eu tenho uma mãe que é referência. E eu louvo a Deus por isso, porque a minha esposa não pode reclamar que não tem, porque a minha mãe é referência. Se ela chegar e falar assim, você está vendo a sua sogra, não? Sua sogra é uma bênção. Então, todos nós temos uma referência. Então, nós podemos olhar e falar o seguinte, nós temos uma referência, eu tenho a minha mãe como referência, e as mulheres têm uma referência. Eu queria fazer uma oração pela senhora, pela vida, pela saúde, né? E agradecer aqui, porque se nós temos uma gestação poderosa, é porque nós temos mulheres poderosas para gestar. Eu sempre lembro das irmãs do grupo de oração da igreja. Domingo passado eu citei assim, perguntei assim, cadê as irmãs do grupo de oração? Porque quando as irmãs do grupo de oração entendem que estão gestando, intercedendo, elas estão dando à luz a grandes homens, a grandes filhos, a grandes filhas. Amém? A senhora é essa mulher. Deus, obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela vida da minha mãe, Marlene, por esse ano de vida que o Senhor a deu. E nós estamos completando e já iniciando novamente. Espírito Santo de Deus, eu te louvo pela cobertura, pela vestimenta, pelo poder da intercessão, pelo poder da profecia, pelo poder da palavra, pelo poder da revelação que está sobre a vida da tua filha. Amado Espírito Santo de Deus, também pelo poder de abrigar pessoas embaixo dessas asas. Obrigado, Deus, pelo ministério dela. Obrigado, Senhor Deus, pela saúde. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela força física,
pela força intelectual, pela capacidade de ser esposa mesmo, pela capacidade de ser mãe, pela capacidade de ser pastor, intercessora, profeta. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que essa unção continue sobre a vida da tua filha. Eu abençoo ela, eu abençoo como filho, Senhor Jesus, para continuar recebendo das tuas bênçãos. Obrigado, em nome de Jesus Cristo, é assim que agradecemos. Amém e amém. Amém, igreja? Amém. Quer puxar parabéns? Parabéns para você, nessa data querida. Muitos anos de vida. Parabéns! Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Dona Marlene! Vai lá tirar uma foto. Ah, para quê? Você devia ter falado. Obrigado. Eu queria aproveitar vocês, antes, enquanto a Raquel vai cortando esses 2 bolinhos, pode beber, mãe. Eu quero orar pela sua identidade financeira. Já vou aproveitar que os 2 estão aqui. Fica aqui, vocês 2, ó, aqui do lado. Nós vamos sair do nosso lugar e vamos trazer aqui as nossas ofertas. Eu acho que a minha oferta eu deixei tudo lá em Itaguatinga hoje cedo. Mas a sua oferta, o seu dízimo que você trouxe, muitas das vezes a gente coloca expectativa pouca, porque olhamos para o valor que temos na carteira, ou colocamos expectativa pouca, porque eu não estou conseguindo tanta fidelidade no meu dízimo. Deixa eu dizer um negócio para vocês, coloca expectativa muita, porque aquele mesmo que justificou dos nossos pecados, também nos justifica às vezes da nossa fragilidade financeira, e nos capacita, como o pastor diz, nos reveste para sermos fiéis, porque fidelidade é um fruto do Espírito. Você pode dizer assim para o seu vizinho assim, você tem fidelidade. Diga para ele, você é fiel. Então não tenha vergonha, não fique com a mão parecida a mão daquele aleijado, com a mão ressequida assim, pensando que os seus projetos são ressequidos. Jesus opera milagre na nossa vida financeira, amém? Jesus opera milagre na sua vida financeira, na vida financeira dos teus filhos. Deus abre portas sobre a vida dos teus filhos, e à medida que seus filhos prosperam, preste atenção aqui, à medida que seus filhos prosperam, é você prosperando, né, pastor Edmilson? Quando a gente vê os nossos filhos caminhando num caminho de prosperidade, é muito bênção. Agora a gente às vezes olha para a quantidade financeira que temos e fala assim, eu vou fazer plano pequeno. Faça planos grandes, ainda que você só tenha uma moeda. Amém? Vamos orar pela sua identidade financeira, eu quero te abençoar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos abençoando a tua igreja, com prosperidade, intelectualidade, na fidelidade dos teus filhos em produzir, adquirir e produzir, administrar riquezas. Amado Espírito Santo de Deus, estamos abençoando, Senhor Deus, uma geração atrás e muitas gerações à frente. Amado Espírito Santo de Deus, obrigado pelo teu perdão, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, de toda má consciência, de toda acusação, de que por acaso nós andamos infiéis. Deus, nós muitas das vezes somos infiéis mesmo, mas o Senhor é fiel e o Senhor cumpre com a tua palavra, e o teu Santo Espírito já desceu sobre nós, e nós temos o fruto do Espírito da fidelidade, e podemos ser fiéis, e podemos planejar, e podemos ver mais além do que aquilo que podemos pedir, ou pensar, ou imaginar, porque o teu poder é que opera em nós. É o teu poder que opera na vida dos maridos, das esposas, dos filhos. É o teu poder que opera nas famílias dessa igreja. Nós abençoamos a identidade financeira dos teus filhos. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, que a consolação, que os dons do Espírito Santo de Deus estejam sobre você e sobre a sua casa. Que a alegria de Jesus, que a alegria do Espírito Santo resplandeça sobre o teu rosto, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, está você abençoado em nome de Jesus. Está também encerrado
encerrado o nosso culto. Saia do seu lugar aqui e venha receber uma bênção apostólica na sua identidade financeira. Sai todo mundo, pode vir todo mundo aqui na frente. Mesmo que você não tenha trago nenhuma oferta, nenhum valor, receba uma imposição de mãos na sua vida. Aleluia.